Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus capítulo 20. Capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então aqui os discípulos seguem a Jesus, seguiram a ele por 3 anos. Mas o pensamento deles e o pensamento de Jesus eram completamente diferentes. Através dos discípulos, através de Jesus, eles aprenderam o mundo dos céus, eles escutaram o evangelho, pregaram o evangelho. Então Jesus Cristo os escolheu para fazer esse trabalho. Mas esses discípulos, mais do que isso, eles tinham interesse em outra coisa. Porque Jesus Cristo parecia ser muito grande e parecia que ia se tornar rei. E quando ele se tornar rei, eu tenho que já preparar o meu lugar. Quando a gente vê na Bíblia, para Jesus Cristo fazer a vontade de Deus, ele morreu na cruz. Então, Deus está falando na Bíblia sobre essas coisas que ele ia fazer. Mas as pessoas, elas têm o coração na sua cobiça. Eu me tornei um pregador do Evangelho, como podemos receber a salvação, e eu comecei a ensinar essas coisas. Mas quando as outras pessoas... Mas quando eu preguei para as outras pessoas, muitas pessoas perceberam a salvação e receberam a salvação. Então, eu preguei o Evangelho e eu falei sobre a remissão dos pecados. E naquela época não houve ninguém que tenha entendido e recebido a salvação. Mas, quando eu comecei a pregar, eu pensei, eu tenho que me tornar um pregador verdadeiro. Então, as pessoas escutando a minha pregação vão receber salvação, eles vão ter que perceber a verdade. Então, meu coração estava cheio desse coração de querer que isso acontecesse. E por vários anos eu preguei o Evangelho, mas ninguém recebeu a salvação, ninguém foi transformado. E quando eu fiquei a Cocton, veio uma senhora, e eu preguei o Evangelho para essa senhora, e pela primeira vez ela recebeu a salvação. Pela primeira vez alguém recebeu a salvação através de mim, e ela ficou muito feliz. E passou-se muitos anos, e muitas pessoas receberam a salvação. Quando eu preguei a palavra, as pessoas começaram a perceber a remissão do pecado, começou a acontecer isso. Mas eu não sabia de muitas coisas. Antes, eu pregava tanto sobre a salvação para as pessoas, mas eu não sabia por que as pessoas não recebiam a salvação através de mim. E passou-se muitos anos. E aí eu tive uma oportunidade de poder analisar com que coração eu preguei o Evangelho antigamente. Depois de 10, 20 anos que eu recebi a salvação, quando eu vi como eu preguei o Evangelho naquele tempo, eu não sabia quão insensato, quão engraçado eu era. Quando eu analiso meu coração daquele tempo, quando eu pregava o Evangelho e ninguém recebia salvação, pregando o Evangelho, eu desejava com que aquela pessoa percebesse que não tinha mais pecado, que ela recebesse o perdão do pecado. Mas quando eu lembro no começo, quando eu pregava o Evangelho,
Eu falei que eu queria que aquela pessoa recebesse o perdão do pecado. Mas qual coração eu tinha? Eu sei tanta coisa da Bíblia, eu tenho que mostrar tudo que eu sei. E assim, a pessoa que estivesse escutando, eu queria que aquela pessoa percebesse o que? Nossa, essa pessoa que está pregando para mim sabe bastante da Bíblia. Nossa, ela é muito inteligente. Eu queria ser reconhecido. Eu sei disso, 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 disso. Eu sei bastante da Bíblia. Então, quando eu falava da Bíblia, eu falava sobre várias coisas. Mas aquela pessoa não escutava com nenhum interesse. Mas eu sei bastante da Bíblia. Mas essa pessoa não está me reconhecendo. Eu sei bastante da Bíblia. Eu sou incrível. Eu sempre tive esse tipo de coração antigamente. E também tive outro coração. Vou pregar o evangelho para ele, ele vai receber o perdão do pecado. Hoje eu preguei o evangelho e alguém recebeu salvação. Eu agradeço muito a Deus. Isso é graça de Deus. Eu tinha um coração de querer me gabar diante das outras pessoas, de querer ficar assim com toda a coragem diante das outras pessoas. Mas, naquele tempo, o Satanás ele se utilizou dessa minha juventude espiritual. Então, eu não pregava o evangelho para aquela pessoa saísse do sofrimento do pecado, da escuridão. Mas eu queria mostrar como eu podia mostrar que eu sei bem sobre a Bíblia. Eu queria que as outras pessoas pudessem falar que eu preguei para elas. E teve vezes que quando eu pregava as pessoas choravam. Eu não sei bem por que elas choravam. Eu não sei se é porque elas se lembravam da injustiça do passado que elas choravam. Essa pessoa está se emocionando com o que eu estou falando. Eu estou emocionando aquela pessoa. Meu coração estava cheio daquele coração de besteiras. Então, essa pessoa é tão miserável, se ela não receber a salvação, ela vai para o inferno. Eu tenho que fazer ela receber salvação para ela poder ir para o céu. Mas vários pensamentos inúteis estavam cercando o meu coração. E servindo ao Senhor, o que eu percebi? Eu estou fazendo uma coisa inútil. Eu estava com vergonha da minha pessoa. Eu sou tão arrogante e eu quero me estabelecer. E quanto mais eu percebia isso, eu ficava com vergonha de querer me estabelecer e as coisas que queria fazer aparecer me davam vergonha. Então, faz 50 anos, mas não é que não surge de jeito nenhum esse tipo de coração agora. Mas sempre que tem oportunidade, Satanás coloca um coração dentro de mim. Você é grande, você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa que prega bem, você é uma pessoa que serve ao Senhor. Então, Satanás, ele fica colocando esses corações dentro de mim. E eu posso saber que ele faz o trabalho de destruir todo o coração de Deus de dentro de mim. Então, quando eu preguei o evangelho antigamente, quão insensatamente eu preguei. Mas eu não sabia que era tão insensato, tão arrogante. Mas eu me encontrando com o Senhor, encontrando a palavra, eu era uma pessoa que queria orar, encontrar o coração de Deus, ter resposta da minha oração. Mas o meu coração em si, ele estava bem distante de Deus. Essa palavra que nós lemos hoje aconteceu antes de Jesus Cristo morrer na cruz.
Então, Jesus Cristo estava pensando em morrer, ressuscitar depois de 3 dias para morrer e nos justificar do nosso pecado. Então, para Jesus Cristo não era outra coisa que é importante. Então, mas no coração das outras pessoas, o que era importante? Então, Jesus Cristo queria que eles tivessem um coração para se preocupar com o Evangelho, como eles iam viver pelo Evangelho. Mas no coração deles tinha muitas outras besteiras. Ah, se o nosso Senhor Jesus se tornar rei, quem será que ele vai mandar ser o primeiro-ministro? Ah, eu acho que eu sou melhor que os outros. Ah, eu sou melhor do que o João. Ah, eu sou melhor que o Judas Iscariotes. Com certeza, se Jesus se tornar rei, com certeza eu tenho que me tornar no primeiro-ministro. Então, a gente pode ver que esses discípulos estavam com um coração completamente diferente, num coração bem distante do de Jesus. E os mais rápidos entre eles eram os filhos de Zebedeu. Porque eles tinham vergonha de falar diretamente para Jesus. Eles pediram para a mãe deles falar: mãe, quando Jesus se tornar rei, então eu acho que nós dois vamos ter que tomar os lugares mais altos junto com Jesus. Mas, como a gente não sabe o coração de Jesus, mãe, você pode falar com Jesus e fala para um ficar à direita de Jesus e o outro à esquerda. E o que a mãe falou? Nossa, realmente, vocês são muito espertos. Quem além de vocês vai poder ficar do lado de Jesus quando ele se tornar rei? A gente tem que falar isso para Jesus. Tá, eu vou falar. Eu desejo com que vocês, quando Jesus se tornar rei, se tornem um servo fiel e trabalhem para ele. Mas o que eles estão pensando nesse momento? O que Jesus está pensando? Jesus Cristo está pensando que ele vai morrer na cruz e vai lavar os nossos pecados. Mas o coração dos discípulos estava em outro lugar errado. Hoje em dia é a mesma coisa com a gente. A gente fala que acredita em Jesus. Mas muitas vezes o nosso coração está bem distante do de Jesus. Jesus Cristo quer salvar toda a humanidade, mas nós não. Eu quero me dar bem. Eu quero me tornar um grande pastor que prega bastante o Evangelho. Para eu me tornar um grande pastor, eu vou ler mais esforçadamente a Bíblia. E para eu me tornar um grande pregador, eu vou estudar mais. Então, dessa forma, tem muitas pessoas que fluem o seu coração. Na época de Jesus, o coração dos discípulos era assim. Mas o que era incrível? Jesus trocou cada um desses corações e Jesus Cristo estava conduzindo para o lado em que ele queria. Não somente os discípulos de Jesus, mas eu também. Eu também teve uma época que eu pensava que eu era muito bom. E eu pensava que as pessoas é que não me reconheciam. Eu sei tanto sobre a... eu oro bastante. Será que os outros me reconhecem? Eu me esforço, eu me sacrifico pelos outros. Mas será que os outros me reconhecem? Eu tinha bastante coração assim. Esse é o coração dos filhos do Zebedeu. Os filhos do Zebedeu viviam com esse tipo de coração. Mas o que é importante? Enquanto a gente estiver dentro do coração de Jesus, Jesus Cristo quer conceder sua graça e Jesus Cristo quer que a gente ganhe Jesus Cristo no nosso coração. Se os discípulos tivessem visto isso,
Ah, se o nosso rei nos visse, como ele pensaria? Então, não tem como entender. Naquele tempo, Jesus Cristo, ele curou tantos doentes. Não, Jesus, isso não, outra coisa. Ah, o Senhor curou doente. Então, um doente vai para o hospital e não sabe nem se vai ser curado, mesmo ficando anos na fila. Mas o Senhor curou de graça. Senhor, a gente não pode receber somente R$ 150 por cada cura? E a gente pregando o evangelho, comprando um jumento para pregar o evangelho, não ia ser bom? E Jesus também, você vestindo uma roupa melhor, se encontrando com o rei, com pessoas de mais poder, ia ser tão bom. E a gente não quer viver assim, de uma forma chique, mas a gente quer comprar uma casa, né? Jesus, se você curou o doente, se você pedir dinheiro, eles não vão te dar? E ele vai ser curado, isso vai ser glória para Deus também. Mas, para pregar mais fortemente o evangelho, a gente precisa de uma casa, de um jumento, precisa de dinheiro, precisa de comida. Eu não entendo bem você, Jesus. Não vai para longe, fica aqui perto do mar da Galileia. Todos os dias vem 5.000 pessoas e você dá pão de graça para eles. E se a gente vendesse, a gente não ia ganhar bastante dinheiro? Não ia ser bom? Mas ele não entendia. Eles não entendiam porque Jesus dava só e não vendia. Então, muitas pessoas têm um coração diferente do de Jesus. Sabe como a gente vive com um coração diferente do de Jesus? Mas nós pensamos que fazemos bem, que somos inteligentes. A gente pensa que se a gente fizer pelo nosso método, a gente está fazendo bem. Mas se Jesus Cristo for rei, com certeza ele vai precisar de ajudantes ao lado dele. Se não formos nós, ninguém pode fazer esse trabalho do lado de Jesus. Se não formos nós, ninguém pode fazer esse trabalho. Nós temos que fazer. Muitos discípulos devem ter pensado dessa forma. Mas os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles pensavam que eles eram os melhores. Porque eles estavam com vergonha de falar isso, eles chamaram a mãe e pediram para a mãe falar para Jesus. Se a gente se sentar do lado de Jesus quando ele se tornar rei, mãe, a senhora também vai ser glorificada. Os meus 2 filhos estão um de cada lado de Jesus, ajudando ele. Só de pensar, imagina, não é surpreendente? Muito obrigada. Então, eles pensaram assim. E o que Jesus Cristo falou? No versículo 23. Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, Deus já estabeleceu quem vai sentar à destra e à esquerda de Jesus. Podereis beber o meu cálice. Mas Jesus falou assim. O que ele está falando? Ele está com um mundo do coração completamente diferente do deles. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia, não existiu ninguém que seguiu a Jesus com o mesmo coração que ele. Eles vivendo com Jesus, experimentando o poder de Jesus, por que eles não puderam ter o mesmo coração de Jesus? Eles eram fracos, eles tinham defeitos. Então, eles tinham que ganhar o coração de Jesus. Mas, na verdade, sem saber de muitas coisas, eles pensavam que eles eram os bons, que eles tinham alguma coisa. Pessoal, se nós soubermos que nós somos inúteis diante de Deus,
É muito fácil receber o perdão dos pecados diante de Deus. Mas, pelo contrário, se eu me tornar numa pessoa que faço bem, que acho que sou inteligente, não existe algo mais difícil do que entrar no Evangelho e viver dentro do Evangelho. Então, eles são pessoas que estavam gostando de ficar do lado de Jesus. Então, Jesus Cristo falou o quê? Encontrei Davi com o mesmo coração que eu. Na época de Davi, ele viu o coração de muitas pessoas. E dentre eles, ele procurou uma pessoa que tivesse o mesmo coração que ele. Mas todos eles tinham um coração diferente do de Deus. Os 12 discípulos estavam seguindo a Jesus. Então, eles tinham um coração verdadeiro para Jesus, tinham um coração de gratidão para com Jesus. Mas, pelo contrário, eles também tinham muitos corações carnais. Se Jesus se tornar rei, eu quero um lugar ali embaixo dele. Se Jesus Cristo se tornar rei, eu vou poder usufruir de muitas coisas. O coração dele estava fluindo para um lado completamente diferente que não o de Jesus. Sabe quem faz isso, pessoal? Satanás coloca esses pensamentos dentro da pessoa. E a pessoa, mesmo sendo arrastada por Satanás, ela não sabe de jeito nenhum por que ela está fazendo isso. Ela não compreende por que Deus está fazendo isso. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus. Elas leem a Bíblia, elas oram. Mas há muitas pessoas que estão bem distantes de Jesus. Essas pessoas estão bem distantes de Jesus. Esses dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, eles também passaram muitos anos com Jesus. Mas imagina nós que somos piores do que eles. Há muitas pessoas que estão gravemente seguindo seus pensamentos. Por isso, Jesus perguntou: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete a concedê-lo. Sim, podemos. Sim, podemos. Eles podem beber o cálice que Jesus está para beber. Eles podem sofrer aquilo que Jesus está para sofrer. Jesus Cristo está falando de beber o cálice, que é o sofrimento que ele vai passar de morrer na cruz. E depois de um tempo, Jesus Cristo vai morrer na cruz. Por quem? Pela sua glória? Para se gabar? Para eles viverem bem? Por causa disso que todos os discípulos seguiram a Jesus. Mas todos eles partiram de Jesus. Mas a pessoa que podia ter um coração como Jesus, a pessoa que tinha um coração como o de Jesus, Jesus Cristo está procurando aquela pessoa que possa unificar o coração com eles. O que está escrito em Atos capítulo 23, versículo 13? Capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O Davi, ele tem o meu coração. Para Deus fazer o trabalho através de Davi, como Deus fez? Deus queria estabelecer Davi para fazer o trabalho dele. Por isso fez Davi preparar todas as coisas para construir o templo. Deu o reinado para Davi. Deu muitos filhos. E fez com que eles pudessem receber a graça de Deus. Nós podemos saber disso. Embora eles dissessem que estavam servindo a Deus, mas há pessoas que seguem a sua cobiça e o seu desejo. Hoje em dia também tem muitas pessoas que vêm para a igreja e clamam o nome de Deus.
mais do que o seu puro e simples evangelho, mas porque elas precisam de Deus na sua vida. Porque se eu acreditar em Deus, eu acho que eu vou poder negociar melhor. Se eu acreditar em Deus, eu vou poder tirar um empréstimo mais fácil. Se eu acreditar em Deus, eu vou ser reconhecido pelas outras pessoas. Então, não com coração puro, mas há muitas pessoas que estão servindo a Deus dessa forma. Pessoal, isso se torna problema. Por isso, Jesus Cristo fez cada discípulo jogar fora as suas cobiças. Pedro, ele tinha um coração de acreditar que nele mesmo, de que mesmo que ele tivesse que morrer, ele não negaria Jesus. Tiago e João, ambos, Deus estava mostrando para eles, Deus conduziu eles para que eles pudessem abandonar sua pessoa e viver pelo Evangelho. Não existe ninguém dentre nós que tenha o mesmo coração de Deus. Mas Deus deu um coração para eles terem o mesmo coração de Deus para que eles pudessem viver por Deus. Para cumprir a boa vontade de Deus. Muito obrigado.